Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e nessa última rodada fizemos 113 pontos. Resultado muito bom e que me deixou no topo de todas as ligas que estou participando. E vocês, quantos pontos fizeram? Me diz aí nos comentários, vamos interagindo e trocando algumas ideias. Os nossos jogadores que pontuaram melhor foram o Wilson, Arana, Nino, zagueiro fantástico, fez gol, mas também tem desarmado bastante, e Gabriel, nosso capitão. Os demais, com exceção de Yuri Alberto, que negativou, também se saíram bem, tiveram uma pontuação bem satisfatória. Na rodada, nessa agora, teremos apenas 8 jogos, os times que a gente pode colocar como favorito, um é o Grêmio, porque o Santos, sem Marinho e sem Soteldo, perde muito do seu poderio ofensivo. E isso faz com que o outro time passe a ocupar mais o campo de ataque. O Bragantino, pela excelente fase que vive, apesar de que o Atlético não é nenhuma galinha morta. Temos o Atlético contra o Goiás, eu sinto o Goiás cada rodada mais abatido. O time parece que já está aceitando o rebaixamento. Temos Fortaleza e Coritiba, mas é um jogo entre dois times da zona de rebaixamento, mas a gente pode dar um favoritismo bem ligeiro para o Fortaleza. Mas acredito que seja uma partida que a gente deve tentar fugir. Outro favorito é o Flamengo, mas observem que isso aí é um clássico. E em clássico, a previsibilidade nunca é perfeita. Pelo contrário, costuma passar bem longe. Hora de vender todo mundo e partirmos com a nova montagem de time. Aqui no gol, acredito que nossas melhores possibilidades são o Wilson, deve fazer alguma DD durante o jogo, e agora tem o pênalti a seu favor, que é um scout importante. A mesma coisa de Jean. Mas Jean, como a gente vai botar Claudinho e talvez mais alguém do Bragantino, acho que não devo ficar com ele. O terceiro goleiro que a gente indica é Hugo Souza do Flamengo, bom goleiro, goleiro elástico, e o Vasco tem chutado bastante da entrada da área. Isso proporciona DDs para os goleiros. E por conta disso vou ficar com ele. Hugo Souza em nosso gol. Vamos para a lateral. Nossas 4 indicações, lembra que a gente sempre se restringe a indicar somente o dobro da quantidade de vagas disponíveis. Lateral nós temos 4. Temos 2 vagas, então vamos indicar 4. Tenho aqui Guilherme Arana, tem um potencial ofensivo grande, o jogo é favorável contra o Goiás. Temos ainda Iago Pikachu do Vasco. O problema é enfrentar um Flamengo que a defesa ainda continua cedendo espaços, o Sport teve para marcar no jogo de ontem, e Pikachu é um lateral que está lá, perto da área. O problema é que a perca do saldo de gol é praticamente certa. Então, Pikachu a gente fica meio assim naquela dúvida. Os outros 2 nomes, um é Fábio Santos, do Corinthians. Mas por que ele? Primeiro que o Ceará costuma ceder alguns desarmes para os laterais. E segundo, agora, se ao mesmo tempo se cede espaço, o Ceará também costuma fazer gol fora de casa. Mas o segundo motivo é o fato dele bater pênalti. Isso é um scout importante. Temos ainda Moisés, do Inter. O Atlético cede desarme pra caramba no último jogo contra o Ceará, o lateral esquerdo desarmou bastante. E Moisés é o tipo do lateral que joga ainda melhor fora de casa. Ele vem de uma pontuação negativa, mas tem uma boa probabilidade de pontuar bem. E o Inter tem um favoritismo pequeno, é verdade, mas tem contra o Atlético Paranaense. Mas meus 2 zagueiros, pelo potencial ofensivo deles, vai ser Fábio Santos e Arana, do Atlético. Quando eu falo potencial ofensivo do Fábio Santos, ele nem ataca tanto, mas tem esse pênalti. Acontecendo um pênalti, quem bate é ele.
Então serão meus dois laterais. Vamos para a zaga. Aqui eu citaria Nino do Fluminense. Hoje é a melhor média do Cartola. Em 22 partidas, tem uma média de 4 pontos, que não tem sido algo tão fácil para os zagueiros. Mas o jogo não é de uma previsibilidade tão fácil assim. Temos Júnior Alonso do Atlético. Até a dobra do Atlético é uma boa, porque o Goiás cede muitas cabeçadas ali nos escanteios, nas faltas próximas à área, e aí o nosso zagueiro pode fazer um golzinho. Então temos Nino, Júnior Alonso. Vou citar também Kahneman, porque o Santos, repito, sem Soteldo e sem Marinho, perde muito do seu poderio ofensivo. Perde até como um todo, porque sobrecarrega mais o meio de campo, sobrecarrega a zaga, e o pessoal que deve entrar no lugar deles, geralmente é alguém da base. E jogador muito jovem costuma ceder bastante desarmes. O problema todo do Grêmio é que a gente nunca sabe ao certo quem é que Renato Gaúcho realmente vai colocar em campo. Mas Kahneman acho que é garantido. E, finalmente, temos aqui Léo Ortiz, do Bragantino. Como nessa rodada eu estou querendo apostar um pouquinho no Bragantino, vou confirmar ele na zaga. E o outro zagueiro vai ser Júnior Alonso. Qualquer alteração, a gente, meia hora antes do mercado fechar, no Instagram e aqui no topo dos comentários. Como técnico, acredito que as melhores opções que nós temos, conforme os confrontos, um é Jorge Sampaoli, do Atlético, outra, Rogério Ceni, do Flamengo, mas é um jogo contra o Vasco, o clássico, talvez o principal clássico do Rio de Janeiro, e do Bragantino, Maurício Barbieri. Mas por considerar um confronto melhor o do Atlético contra o Goiás, e por ser um time que rende muitos scouts, estou confirmando o Sampaoli como nosso treinador. Pessoal, se você chegou até aqui, espero que esteja gostando, então eu aproveito, peço a vocês que se inscrevam, desse modo podemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. Vamos no meio de campo. Aqui, nossas 6 indicações, o dobro da quantidade de vagas. Uma é Vina, do Ceará. O jogo não é simples, a defesa do Corinthians ainda é uma defesa que tem se mostrado muito sólida. Outro é Arrascaeta e Johan, por motivos óbvios, donos de excelentes médias. A quarta indicação seria Raul, e eu já passo a indicar Raul não somente na regularidade também. Ele sempre vai ter seus 4 ou 5 pontos garantidos. Mas eu tenho percebido ele pisando um pouquinho mais dentro da área. Teve uma chance de cara contra o Internacional. Isso aí pode trazer para ele uma mitagem bem interessante. Outro nome para a gente ficar de olho é Nenê. Novamente um confronto um pouco imprevisível, mas Nenê fez 15 pontos na última rodada e poderia facilmente ter passado de 20. Ele, pelo menos 3 assistências, deixou a galera de frente para o gol. Teve uma bola na trave, teve um chute do meio de campo, que Tadeu foi bater uma falta, ele perdeu a bola, o Tadeu, a bola sobrou para o Nenê, ele chutou diante do meio de campo e a bola só não entrou por capricho. E tendo um pênalti para o Fluminense, creio que quem vai bater é ele. A sexta e última indicação que a gente tem aqui no meio é Jean-Pierre, do Grêmio. E eu vou dizer uma coisa, vou ficar com ele. Eu gostei da entrevista, ele dizendo que a fase não está boa, porque ele tinha acabado de perder um pênalti. Então é um jogador que está com raiva da atual fase e deve se esforçar bastante para mudar o cenário. Ocorre que ele falava do pênalti, mas o pênalti foi uma defesaça de Wilson. Poucos goleiros conseguiriam pegar aquela bola. Ele bateu muito bem. Então, no time, a gente vai fechar com Jean-Pierre, com Arrascaeta, jogador eu acho indispensável, e Johan. Fico um pouco na dúvida sobre Raul e Jean-Pierre, mas acredito mais na ofensividade do segundo. No ataque,
a gente tem nossas 6 opções, 6 indicações, seria Claudinho e Gabriel. Esses dois eu já vou confirmar e acho muito arriscado não irmos com eles. O pessoal está bastante regular. Claudinho que fez 1,10, mas deu assistência, chutou, batia no zagueiro. Quando bate no zagueiro, não conta o scout. Mas fez novamente uma boa partida. Contra um time que é de uma defesa muito sólida e está numa fase fantástica, que é o Inter. O Atlético não está numa fase tão boa quanto o Inter, mas vem ganhando jogos, vem pontuando, já começa a disputar a Libertadores, mas mesmo assim, Claudinho acredito que seja indispensável, assim como o Gabriel. As outras 3 opções que nós temos, as outras 4, uma é Yuri Alberto. Lembre, o jogo não é tão simples, mas lembra que ele imitou demais, na época, acho que fez 30 pontos, 31, fora de casa contra o São Paulo. Então, o estilo de jogo do Internacional me parece que está favorecendo o centroavante, o cara que está lá na frente. Isso torna Yuri Alberto uma opção a ser considerada. Outros nomes que nós temos, a dobra do Flamengo é uma boa, com Bruno Henrique, voltou a pontuar, fez gol, dava até para ter pontuado mais, mas tomou cartão, parece que está meio nervoso ele. Vargas também acredito que seja uma boa opção pelo confronto. Eu só não estou gostando que ele parece que está jogando ali na de Quino. Parece não, na última partida ele jogou muito pelo lado do campo. E isso não é bom para um centroavante. E finalmente falaria de Diego Souza. Está numa fase muito boa, fazendo gol, cabeceando bem. E o Santos, a zaga do Santos não tem sido tão eficiente na bola aérea. Inclusive, perdeu uma Libertadores por conta disso. Isso aí pode favorecer Diego Souza. Mas eu vou fechar aqui meu time com Yuri Alberto. Acredito na força do Inter. O momento é muito favorável. O capitão, com uma ponta de dúvida entre Claudinho e o Gabigol, mas vou fechar com Claudinho. Nosso time fica com Hugo Souza, Fábio Santos, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Alonso, Jean-Pierre, Arrascaeta, Johan, Claudinho, Gabriel, Yuri Alberto e Jorge Sampaoli. Custou 137 cartoletas, nem ficou muito caro. Se gostou, deixa um like, beleza? Abração e uma boa rodada para todos nós.